tá sem ponto, viu? Tudo que for me dar um toque. Olá, está começando o Coletiva, o programa de entrevistas que mostra todos os ângulos de quem está no centro dos acontecimentos. Nosso convidado de hoje é uma majestade dos palcos, o ator, dramaturgo e diretor teatral Ricardo Guilherme. Aos 54 anos de vida, está comemorando 40 de serviços prestados às artes cênicas. São mais de 100 espetáculos no currículo, desde a estreia ainda adolescente, como o apóstolo Tiago, em O Mártir de Gólgota. Ricardo Guilherme é também um premiado pesquisador, contista, cronista e poeta. Senhor das letras escritas e faladas, da interpretação e da criação, mestre de gerações do teatro cearense, Ricardo Guilherme já entrou 2010 comemorando essas 4 décadas de atividades. E a festa continua por todo ano. E para entrevistar Ricardo Guilherme, que é 2 vezes rei já no nome, nós convidamos os jornalistas Angélica Feitosa, repórter do caderno Vida e Arte do jornal O Povo, e Magela Lima, editor assistente do caderno Vida e Arte do jornal O Povo. Além deles, convidamos ainda o diretor da Companhia Pan de Teatro, Carlo Cardoso. Ricardo Guilherme, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Ricardo, qual é a sua maior virtude? Qual é o seu maior talento? A gente viu aí, já eu falei na apresentação, você é multifacetado, né? Você tem vários talentos, várias atividades, mas qual é aquele que você considera a sua maior virtude, a sua maior contribuição? Bom, eu lutei muito contra essa multiplicidade. Eu achava que deveria ficar numa coisa só. E agora, depois de muito tempo, foi que eu resolvi assumir mesmo essa coisa. Revendo a minha vida, eu sempre fui uma pessoa de letras, de televisão, de rádio, de jornal, né, de teatro, de poesia, de crônica, enfim. Mas eu acho que a maior qualidade que eu possa ter, acho que é a dialogicidade. Tá dando? Dialogicidade? Por favor, explique. A vontade de ouvir, de ser tocado pelo outro. Acho que essa é a maior qualidade que um artista de teatro, ou um artista, enfim, pode ter. A capacidade de interagir, de se colocar no lugar do outro, de ter alteridade, de duvidar do que sabe, de achar que pode aprender com o outro, e dessa interação, dessa dialogicidade diante do mundo, diante das pessoas, porque senão não tem sentido você ficar preso nas suas próprias caixinhas de conhecimento. Acho que a grande vocação de um artista é a capacidade de dizer não sei, só sei por enquanto, o conhecimento se faz no gerúndio, eu vou sabendo, estou sabendo e devo estar penetrado pelo mundo. Acho que a minha própria vida, assim, de autodidata, foi em função disso. Como é que é essa sua formação autodidata? Você nunca sentiu falta de um estudo mais aprofundado, mais orientado? Você acabou criando também o seu próprio teatro, né, o teatro radical. Como é que ser um autodidata, você sempre se orgulha, continua se orgulhando disso? Não. Também não foi marcado, exatamente faz parte desse não saber, desse ir sabendo, desse gerúndio sempre. Eu não marquei isso, eu não previ isso, não programei isso. Eu fiz todos os cursos, mas saí, voltava. A vida foi que foi me levando a esse ser autodidata. E até algum tempo atrás, eu não tinha muito orgulho disso, não. Entendeu? Eu achava, ai, que coisa, não consegui, entende? Eu tentava ir, mas a vida foi me atravessando e aí... Agora sim, agora eu assumi e acho que esse autodidata surgiu porque eu sempre estudei sozinho, tive iniciativa de ler, de ir atrás, de procurar, de ouvir os mais velhos. Exatamente essa dialogicidade, acho que é a maior qualidade humana que eu poderia, se é que eu tenho outra, mas enfim, acho que a maior, a que mais me permitiu, crescer, viver, conviver. Como profissional e como pessoa. Como profissional e como pessoa. E Ricardo, você ser autodidata é algo que lhe persegue quando você era
adolescente, né? Então você deixou de brincar, de farrear, de namorar cedo para estudar desde novo, né? Como é que foi, assim, um pouco dessa tua história na tua adolescência? Era um Ricardo dedicado somente aos livros e pouco dedicado, digamos, à vida das farras? Eu costumo dizer que eu sou um cara sem uma geração, né? Sem uma turma, né? Sem uma turma. E paga-se o preço por isso. Eu não estou dizendo isso com orgulho, com felicidade, não. Tem um pouquinho, uma pontinha de felicidade, mas tudo é dialético, né? Tudo é dialético. Eu paguei também um preço por ser assim, né? E também não foi escolhido. Nada foi assim teleologicamente pensado. Eu vou ser assim. Fui sendo, né? Fui sendo e fui me reconhecendo neste estar sendo, né? É um menino que nunca jogou bola, que quando ia para o campo da pelada jogar bola, ficava narrando o jogo numa lata, ao invés de estar jogando, eu ficava como narrador, entende? Porque eu via no rádio. Enfim, um cara que começou estudando, mas que depois abandonou a escola na 7ª série, depois teve que fazer artigo 91, 99, né? Estudar por conta própria e fazer as provas no supletivo. Traduzir, né? Aí o supletivo, né? O famoso supletivo. Artigo 91, 99, o supletivo. E depois prestar vestibular para letras, fiz um bom período de letras, depois comunicação no outro ano, e fiquei um bom período na comunicação. Mas aí a vida foi atravessando, surgiu um curso de pós-graduação na universidade, num convênio entre a Universidade de São Paulo, a USP, e a Universidade Federal da Paraíba, para fazer um curso de arte e educação, em que eles aceitavam pessoas que, se a universidade reconhecesse nessas notório pessoas... saber. Notório saber. E aí deixei o curso, fui fazer o curso de pós-graduação. Depois a própria universidade precisou de um professor, também reconheceu. Depois me apareceu um mestrado na UNB com essa mesma filosofia, reconhecendo a universidade, que é tão autofágica, só consegue reconhecer-se a si mesma, né, ao que ela gabarita. Abriu essa possibilidade e aí lá vou eu fazer mestrado. Então, não foi nada marcado, eu próprio fui sendo surpreendido pelas oportunidades. Voltando aqui à conversa da Angélica sobre o namorar tarde, não curtir, não fazer as farras. Verdade, não curtir, eu pergunto assim, você não seguiu então o conselho da Dalvistella de vá Ricardo, vá ver mulher nua? É verdade. Eu era pré-adolescente, né? E já era assistente de direção eu era adolescente, assistente de direção do Jorge Nertal, do Haroldo Serra, né? Trabalhava com o Valdemar Garcia. Então, isso eu falava em teatro, em livro, em literatura, né? E queria ensaiar, e a Dalvistella, essa figura extraordinária da música, mulher culta, não é? E que é muito séria, é uma mulher muito sisuda, uma professora da universidade. E é importante falar nisso porque vejo o que eu consegui destruir na Dalva, né? A Dalva muito séria, muito sisuda, muito ciosa do seu estudo. E eu dei, vamos estudar, vamos fazer, vamos ensaiar, não vamos, porque a gente estava passeando, né? E eu não queria passear. E ela dizia, Ricardo Guilherme, pare de pensar em teatro, em coisa séria. Pense em mulher nua. E aí foi só aos 18... Aí eu passei a pensar assim. Mas foi só aos 18 anos, é isso? Pois é, mas a primeira experiência foi só aos 18 anos, é isso? Ah, você já está entrando nessa área. É verdade, você vê, até nisso é tardio, né? Não, tinha experiências, né? Ali mais superficiais. Superficiais, um namorinho ali, uma coisinha até mais, como é que chama? Mais ousada, com as menininhas, etc. Mas o ato mesmo só depois com 18 anos. Eu fui um cara sem geração. E engraçado, além de ser sem geração, de não ter uma turma, não ter uma música, enquanto a minha geração estava ouvindo uma coisa, eu estava ouvindo outra, mas também isso não foi marcado. Só depois é que eu compreendi, não foi pré-marcado. Depois é que eu compreendi que aquele grupo com o qual eu convivi, as pessoas da minha idade estavam ouvindo alguma coisa e eu ouvindo outra. Entende? E mais do que isso, eu estava ligado também, tive a sorte de, mesmo no teatro, mesmo na literatura, conviver não com as pessoas, com os meus contemporâneos, mas com gente que tinha sido professor dos meus contemporâneos, entende? Ao invés de entrar pela literatura moderna, por exemplo, eu fui conviver com os poetas antigos, entendeu? Depois é que conheci os mais modernos. Ao invés de estrear com as pessoas mais jovens aqui, que estavam fazendo teatro, turmas, grupos, eu fui estrear com os professores dos professores daquela época.
que é o Valdemar Garcia. Então, eu me considero uma ponte entre o passado e o Ricardo, futuro. mas isso não fazia de você um artista, nem uma pessoa descolada. Eu falo descolado da realidade, assim. Você não era um cara isolado, né? Não. Você não tinha uma turma, mas ao mesmo tempo você tinha todas as turmas. Todas as turmas, é verdade, mas foi ótimo você tocar nisso. Porque parece que é uma pessoa isolada, um menino que vivia no Instituto Histórico Geográfico e Antropológico. Realmente, mas o menino que vai estar na praia, ele estava lá nos porões do Instituto Histórico Geográfico do Ceará, etc., da Biblioteca Pública, da Hemeroteca Pública, etc. Mas eu tinha todas as turmas, não tinha uma turma, ou uma turma, como se diz, mas eu tinha todas as turmas, que eu transitava dos mais velhos aos jovens. É tanto que eu estreiei e fui logo fazendo teatro infantil, fazendo 4, 5 peças por ano. Você então é um transhistórico, porque é uma ponte ao mesmo tempo que você não apenas na memória, tem até aqueles que já se foram, aqueles com quem você aprendeu, há uma geração que acompanhou e atuou, a gente estava falando há pouco da criação da festa, né, na década de 70, atuava politicamente no seu momento e hoje está conectado com os meninos que estão saindo dos cursos. Né? Então, essa figura transhistórica, como é que você se situa dentro disso? Esse é o segredo da juventude? Acho que é, né? Mas eu não faço isso para continuar sendo jovem, não. É bom ser jovem, né? Assim, jovem no sentido da palavra, de estar ainda acreditando nas coisas, querendo fazer as coisas. Mas é porque eu acho que, exatamente o gerúndio que eu falava no começo, né? É preciso estar sempre sabendo. Né? Por exemplo, eu fui professor da Universidade Federal do Ceará, eu sou professor desde 79. Sabe que idade eu tinha? 24 anos de idade. Entende? Okay. Eu dava aula de 24 anos de idade. Então, Ricardo, às vezes até pessoas mais velhas do que eu. Entende? Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho com mais um bloco do Coletivo. Até já! Estamos de volta com o Coletiva, hoje entrevistando o ator, dramaturgo e diretor teatral Ricardo Guilherme. Presente também em nosso estúdio, a partir de agora, a diretora do Teatro José de Alencar, Isabel Gurgel. Presente também em nosso estúdio, o repórter fotográfico do jornal O Povo, Edmar Soares. Ricardo, então no bloco anterior a gente estava falando das suas qualidades, né? Eu comecei perguntando das suas virtudes. E qual é o seu maior defeito? Eita! Meu maior defeito, eu acho que é uma preocupação excessiva com o olhar do outro sobre mim. Ao mesmo tempo que relacionar com o outro a sua maior qualidade, a sua preocupação com a maneira como é percebido pelo outro é talvez o seu maior... Os gregos chamam isso de hibris, né? Aristóteles, né? Hibris. Quer dizer, a maior virtude de alguém, se não feita na dosagem devida, no equilíbrio devido, vira sua maior tragédia. Né? Provoca o seu desequilíbrio e, portanto, poderá desmontar completamente a sua própria virtude. Acho que todo mundo, não é só eu, não, acho que todo mundo é ontológico, né? Mas quer dizer que eu acho que meu grande defeito é exatamente isso. Ficar tão preocupado com o olhar do outro que aí passo a perder, inclusive, até a minha autonomia, a viver em função do que o outro espera e não do que das emanações naturais do meu ser, hein? Você odeia crítica? Então, críticos? Não é isso. Não. É que esse querer ser dialógico, esse querer estar em paz com o olhar do outro, porque acha que, inclusive, esse estar em paz é uma possibilidade, é um trampolim para o conhecimento, para a interação, para o social, é que faz com que eu, às vezes não, geralmente me perturbe, né? Mas não com a crítica em si, é com Você é viciado no outro. Eu sou viciado no outro.
Né? Eu sou viciado no outro. E aí não posso deixar que o vício me domine. Entende? Agora, esse conflito, Ricardo, você viveu desde cedo, né? Porque na própria TV Ceará, quando você estreou, o seu tio não queria que você participasse, né? Você teve um conflito familiar para que não queriam que você deixasse os estudos e fosse artista. Era um problema ser artista, né? Eu tenho 37 anos, eu fazendo 40 anos de teatro e pelo menos uns 37, 38 de televisão. E ela está se lembrando aí de uma fase onde eu era um menino, devia ter uns 7, 8 anos de idade. Seu xará também, querendo ir para a televisão, Canal 2. E o diretor da televisão, o grande homem, o pai da televisão no Ceará, que é o Guilherme Neto, que é meu tio, né? Essa figura extraordinária, né? O cantor, diretor de rádio, o que inventou a televisão, o rádio, enfim, um homem importantíssimo da Ceará Rádio Clube. E ele não queria que eu fosse de teatro, ele me botava para fora, chegou a me proibir de entrar no estúdio de televisão. Você vê como eu sou teimoso, né? Ricardo. Até hoje eu entro. Mas depois a gente fez as pazes, depois foi graças a ele que eu fui para a televisão. Ele queria que eu fosse estudar, que eu fosse cuidar da minha vida. Tem uma formação sólida. Porque ele estava vendo cultural. Que eu ia para a televisão vestido de farda, entendeu? Do colégio. Que eu gazeava a aula, que eu chegava atrasado, que eu ia, entendeu? Que eu burlava a vigilância, que eu ia para os atores, ver a gravação, fazer um programa como esse, nos anos 60, eu estaria possivelmente por ali, por trás, olhando para vendo como é você, e olhando como é a sua maquiagem. Eu estava com um peru de televisão e de teatro. E ele não queria isso para o sobrinho dele, queria que ele fosse estudar, né? Ricardo, então dentro disso, já que ela falou do conflito... Mas depois ele me convidou e disse, tá bom, agora, já que você é teimoso e quer mesmo fazer televisão, vamos embora, vem fazer o teste para a televisão, canal 5. Dentro desse conflito aí com o tio, como é ouvir um homem de 40 anos de teatro ouvir da mãe uma pergunta assim, meu filho, quando é que você vai parar de brincar de drama? É verdade, aquela Cardoso sabe as coisas, né? Tenho convivência há muito tempo. É verdade, minha mãe, eu já era uma pessoa de teatro, é professor da universidade, está aparecendo na televisão, programa de televisão, escritor, autor de livros, enfim... Fiz o Museu de Teatro do Ceará e tal. E minha mãe sempre falava, meu filho, quando é que você vai parar de brincar de drama? De drama, né? Já tem drama na vida real tanto? Por aqui? Não, drama é uma expressão que se usava no começo do século. Para teatro. Para teatro. Fazer dramas, draminha de casa, drama, né? E ia dizer, não, mamãe, é profissão e tal. Que uma mulher extraordinária. Mas depois ela entendeu e passou a ter orgulho dessa coisa. Outra coisa engraçada que ela fazia comigo, é muito engraçado, o Carlos Cardoso sabe. Depois um dia ela chegou e disse, meu filho, você trabalha tanto, você é empregado em alguma coisa? E eu disse, mamãe, eu agora sou funcionário, sim, fiz um concurso e tal. Eu sou da televisão educativa do estado do Ceará. Como é? E aí ela perguntou, você faz o quê? Aí eu não quis dizer que fazia novelas, que fazia programas, né, educativos. Aí disse logo uma coisa assim para ver se ela se empolgava. E que era verdade. Eu disse, mamãe, eu estou escrevendo e dando aulas de português, de língua portuguesa. E ela olhou para mim e disse, meu filho, você sabe português? E você sabe português? Que delícia. Meu Deus do céu, um escritor com livros já escritos. Eu dava aula na TV educativa. A mãe é sempre assim, acha a gente uma criancinha. Hoje mesmo, ela com 86 anos, ela Ricardo, hoje você está falando isso aqui de emprego, de trabalho. Depois de 40 anos de atividade no teatro, você, do ponto de vista financeiro, é uma pessoa realizada? Não. Você acha que o teatro te deu teatro, televisão, tua profissão te deu o que você esperava dela, do ponto de vista... desde 19 anos, né? Fazendo teatro desde os 14, literatura ali, foi presidente de instituições literárias e tal. Mas, não, eu tenho uma base, né? Sou professor da Universidade Federal do Ceará, desde 79. Agora criamos o curso superior de artes cênicas, né? Que eu sou o primeiro signatário da criação desse curso, que é uma luta de gerações. Mas eu sou um salariado, vivo meu salário da TV da TV e da universidade. E desses eventuais convites e cachês e temporadas que faço. Mas é realizado, você diria? Você é uma não, pessoa, realizado não. Gostaria. Eu acho que eu mereceria ganhar muito mais. Pelo que eu faço e o que é pior, pelo que eu poderia fazer.
entende? Às Ricardo, vezes as pessoas não entendem, pensam que eu fico que é soberba, mas é porque eu acho que eu poderia fazer tanto, muito mais. O que a minha cabeça é muito maior do que o que o físico pode fazer. aproveitar e perguntar para um homem de 40 anos de teatro, né? Aí ele tocou na questão financeira, o Marcos. O teatro cearense, ele tem essa tendência a ser amador para sempre? No melhor sentido da palavra de amador, de dedicação. Nós temos atores gigantescos como você, ou outros que estão por aí. Nós temos grupos que estudam, que pesquisam, nós temos toda uma movimentação do teatro, mas hoje ainda não se pode dizer que atores ou pessoas de teatro aqui se realizem financeiramente ou profissionalmente, ou tenham condições. A gente está sempre mambimbando, sempre levando as coxas da mãe, né, de casa para fazer, fazer o nosso teatro. Somos ainda muito artesãos e amadores, no melhor sentido da palavra. É uma vocação do nosso teatro? O que é que está faltando? Quando eu vivi várias fases, e essas fases convivem num tempo só. Você tem os amadores e tem essas pessoas que ainda precisam levar o cenário nas costas, etc. Mas você tem hoje também já algumas instituições, alguns institutos que podem financiar, e alguém poderia até viver mesmo de teatro, de artes. Basta que saiba fazer projeto, que saiba fazer, participar de editais, entende? Eu costumo dizer que não é a atividade em si que não dá dinheiro, é a vocação da pessoa em si para ganhar ou não, para se coadunar ou não com as circunstâncias de viabilidade daquela profissão, entende? Não existe uma profissão que diga, esta dará dinheiro, entende? Senão nós teríamos todos os advogados bem de dinheiro, e todos os médicos bem, ou enfim, os engenheiros bem. Não é, mas é uma adequação ao sistema, não é? As regras dadas pela social naquele tempo, tempo e espaço. Mas, agora, é claro, o amador nesse sentido amplo da palavra, o lato da palavra, né? Isso é preciso ser, né? É preciso amar, é preciso gostar de fazer isso, né? E mesmo quando não precisa fazer essas coisas, entende? Por exemplo, eu às vezes não preciso chegar 3, 4 horas antes do espetáculo, porque tenho naquele momento todo um aparato de produção, mas eu chego muito antes, eu me envolvo com tudo, com o palco, com varrer o palco, com tudo. Por quê? Talvez porque tenha aprendido assim, né? Com os mestres, meu querido Clóvis Matias, que era meu mestre de cultura popular, né? Que era porteiro do Teatro Zé de Alencar, e que era um amador nesse sentido que você está dizendo, né? Ele participou de uma geração que não tinha esses instrumentos de sobrevivência, né? Você vivia do mísero cachê, né? A sua opção recentemente, aí nos últimos anos, talvez por monólogos ou solos, como você prefere, tem alguma relação com isso, com essa questão de viabilidade financeira dos projetos? Quer dizer, o fato de ser uma pessoa só, de facilitar a execução de projetos? Ou não tem nada a ver? Tem mais a ver com o projeto do teatro radical? Não, o radical não é necessariamente uma poética que exige o solo, né? Aliás, ele começou com o primeiro espetáculo do Radical em 90, tinha 40 pessoas em cena, né? Agindo simultaneamente, apesar de ser um solo, apesar de ser uma peça do solo, o único solo que o Nelson Rodrigues escreveu, que é o Valso número 6, mas eu coloquei 40 pessoas exatamente para isso. Agora, claro que isso facilita, né? Você ter só uma pessoa em cena, mas isso também não foi pensado. Eu comecei a fazer solo porque eu quis fazer um laboratório, eu quis ser como é que chama? A cobaia da minha própria ideia, entende? E aí comecei a fazer para testar em mim, porque eu acho que você só pode repassar ideias, né? Em outras palavras, a própria teoria depende de uma prática, né? Você só pode teorizar, é um processo posterior a uma vivência. Não é? O conhecimento e no caso do teatro, o conhecimento se faz corporalmente, na memória de afetos, né? Do ator. Então eu quis primeiro experimentar isso para poder depois teorizar sobre isso. E aí comecei a fazer e depois descobri que isso me daria a oportunidade de me colocar como cidadão, como pessoa, dizer o que penso. E hoje o meu teatro é um teatro feito na primeira pessoa, onde os personagens vão passando por mim, mas eu não estou caracterizado de personagem nenhum.
E é a minha energia, é um ator em metamorfose de várias personas ou de várias energias. Não necessariamente um ator com uma personagem. Magela, você faz a pergunta assim, mas daqui a pouquinho. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais um bloco do Coletivo. Até já! Estamos de volta com o Coletiva, hoje entrevistando o ator, dramaturgo e diretor teatral Ricardo Guilherme. Quem faz a pergunta agora é o Magela Lima. Por favor, Magela. Certo. Eu queria, na verdade, retomar uma questão que o Carlos Cardoso colocou, Ricardo, que é essa sina meio cangaceira, sofrida do teatro cearense, que às vezes eu discordo um pouco. Acho que a gente tem mais conquistas do que derrotas, enfim. Você é um exemplo disso. Mas eu queria te perguntar por que a gente lida tão mal com o tempo, Ricardo? Por que a gente deixa as oportunidades passarem? E eu estou te falando isso para você falar, estou te perguntando isso para você falar um pouco da fundação do CAD. O CAD está fazendo 50 anos e só agora se efetivando, se consolidando como uma graduação de artes cênicas, né? Quantas coisas a gente poderia ter colhido já disso, se o curso tivesse se concretizado como o B de Paiva pensou desde o início. E aí eu queria te pensar, por que a gente lida tão mal com o tempo? Acho que a gente não costura, porque a gente não é parca, né? Não vai costurar. Olha, é uma das parcas, aquela que corta, né? A cloto, a que corta o fio do tempo. A gente precisaria ser a antropos, né? Aquela que fia, né? A que fia e a que costura. Eu acho que falta exatamente a costura. A gente tem muito a que corta, a cloto, né? Das três parcas. A gente precisa costurar mais o tempo. Eu, inclusive, me coloquei como essa costureira, né? Porque eu me dei essa tarefa, avoquei a mim essa tarefa, depois que li o livro importante, esse livro importante para a história do teatro cearense, que é o primeiro livro sobre a história do teatro cearense, que é do Marcelo Costa. E isso era 72, eu tinha 17 anos. E ali, a partir dali, avoquei a minha ideia de ser essa ponte do passado também, né? E aí fui entrevistar todos a geração que tinha me antecedido, né? Gente dos anos 30, dos anos 20, né? Você tem isso gravado? Tudo gravado. Desde os 17 anos que eu gravo a história desses caras todos, entendeu? Aí depois fotografar, depois achei que era pouco, fui atrás dos documentos, do acervo, né, iconográfico, fotografias, programas, recortes de jornais, cartazes, as próprias peças, às vezes escritas à mão, né? Em 79 me chegaram às mãos as peças escritas em manuscrito do Carlos Câmara, que é o nosso espécie de Martins Pena do Ceará, o autor assim seminal, né, da dramaturgia do Ceará, da comédia. Então eu fui juntando, chegou um ponto que eu tinha que ter a minha casa e uma casa exclusiva só para guardar isso. Agora o meu projeto é ver se eu consigo dinheiro, de novo a história do dinheiro, para fazer como é que chama? Um site, um portal para colocar tudo isso, digitalizar tudo isso. Aliás, fiz recentemente, a Drica Lima teve pena de mim e foi fazer um projeto. Eu preciso de produtores, né? Quando eu digo que sou maior do que o que eu posso, é porque eu tenho 1000 coisas para fazer, não só da minha carreira, do meu pensamento, mas o formador, né? Repassar o aprendizado que eu estou tendo, a história dos outros, do passado. É tanta coisa que eu poderia fazer, e uma das coisas foi essa. Eu fiz um projeto e não passou, não conseguiu ser aprovado. Que é um site, de colocar isso na internet, as imagens, a história do Ceará, pelo menos de um século no Ceará. Então, Ricardo, mas assim, de quem que é essa culpa por ações não se concretizarem?